Este corpo aqui não nos define. Este corpo aqui é só emprestado aqui na matéria para nos locomover. Porque como estamos na terceira dimensão, o que nos mantém fixos, né? Vamos dizer assim, aqui na Terra é o corpo. Mas quando elevamos a nossa alma, o nosso espírito a Deus, a gente se unifica a todos que estão ressoando na mesma vibração. Ou seja, se você está orando em prol de algo e mais pessoas também estão, de forma invisível, vamos dizer assim, você está se unificando aquilo, amplificando aquilo aqui na Terra. Por isso que quando reclamamos, a reclamação é o re. É como se você colocasse uma dose dupla ou tripla naquilo que você não quer. E consequentemente, aquilo se manifesta porque Deus, ele não entende linguajar, ele entende estado de espírito, por sermos espíritos. Então não importa se falamos português, chinês, japonês, ele vai entender as suas emoções. Por isso que estamos aqui para doutrinar o nosso corpo, para de fato manifestar a energia que queremos. Nós precisamos dominar a nossa energia. Este corpo não tem que ser o seu mestre, é você que é o mestre do seu corpo, é você que é o mestre de todas as demais coisas que você quer. Deus nos fez imagem e semelhança justamente para criar. E a energia sexual é o poder da criação. Mas, se vocês não estão usando ela de forma adequada, vocês estão se autodestruindo. E a autodestruição em todos os pilares, gente. Infelizmente, quando a gente não tem consciência disso, a gente deixa que um corpo emocional fale mais alto, nossas carências afetivas. Infelizmente é isso, né? Mas eu estou aqui, sendo um canal, um portal de Deus na vida de muitas pessoas. E ouve, leva para a vida quem quiser mudar. Quem não quiser, que permaneça no caos. Mas aí, a responsabilidade total é de vocês, não é de Deus. Deus nos deixa todas as portas abertas e nos dá o quê? Entendimento, mostra a direção. Por exemplo, eu estou sendo a direção de muitas orações de muitas pessoas aqui. Nada chega até nós por acaso. Nada. Nada é acaso. Nem um inseto na casa de vocês é acaso. Tudo é uma resposta. Tudo tem um significado. Placas, horas, pessoas, coisas. É vocês quem atrai o tempo todo, perante a sua energia, perante os seus pensamentos, perante as suas orações ou reclamações. Então, quando coisas estão acontecendo à nossa volta, a gente tem que voltar para dentro, se interiorizar, conversar consigo mesmo, para ajustar isso. Porque as adversidades estão vindo o tempo todo. Porque vamos dizer assim, o mal ele opera na nossa mente. Ele não tem corpo, ele é um espírito, ao contrário de nós, um espírito com um corpo. E a gente tem a escolha de escolher ter o bem ou o mal. Colocar o mundo celestial de luz a nosso favor ou não. O Pérolas, que é um treinamento maravilhoso, é justamente para isso. É para te limpar do que você herdou dos seus pais, do que você traz de ex-cônjuges, ex-relacionamentos, sabe? E também você deve entender que todos nós estamos num processo evolutivo onde aqui ninguém julga ninguém. Não é isso. Porque até quando eu também não sabia, eu também errei muito. Mas no momento que eu aprendo, eu faço uma escolha. Eu uso esse conhecimento que hoje estou aprendendo e começo a ter atitudes sábias que vão me levar aonde eu quero chegar, ou eu tenho um conhecimento e eu o coloco lá na prateleira, igual mais um livro pegando pó. Sabedoria, gente, é usar todos os grandes entendimentos. Sabedoria é aplicar aquilo que a gente aprende. Não é da noite para o dia, mas é um dia após o outro. É um pequeno tijolinho após o outro que a gente constrói o nosso império. Mas você tem que entender que ninguém fez nada da noite para o dia. Então ninguém constrói nada da noite para o dia. É um dia após o outro, é um dia após o outro. E a gente vai colocando tijolinho após tijolinho. Quando coisas vêm para te parar, é um sinal de que vocês devem estar provavelmente muito a ponto de chegar onde você quer. Porque o mal ele não quer nos permitir que a gente evolua, que a gente rompa e que a gente siga no caminho da luz. Porque para os espíritos obsessores se manter na matéria, a gente precisa o quê? Reclamar. Não orar, ou não dar bola, achar que isso é besteira, balela. Gente, se isso tudo fosse besteira, todos seríamos iguais. Todos. Sem distinção. Todos teríamos as mesmas dores, as mesmas doenças, os mesmos relacionamentos, as mesmas famílias. Todos. Mas não é isso. O que nos diferencia de um e outro é justamente somos seres individuais, com energias individuais. Onde eu vim aqui manifestar algo que só eu sei. O meu contrato com Deus é único, o meu propósito de vida é único. Assim como o de vocês que... Então vocês têm que entender que não vai ser da noite pro dia que você vai descobrir, mas é caminhando, mudando hábitos para que a grande transformação se manifeste. E é no caminho. Não é vou dormir e vou acordar já lá, vivenciando aquilo que eu quero. Não existe pílula mágica. É um processo. O despertar espiritual em nós também é um processo. E quando a gente quer algo grandioso, uma vida melhor, um relacionamento melhor, prosperar, ter saúde, a gente precisa passar o processo. E durante este processo,
A espiritualidade, ela nos testa o tempo todo para ter certeza se é mesmo isso que você quer, se você não vai mudar de ideia. Então, as adversidades vão vir? Sim. Não reclame. Agradeça. Agradeça e busque evoluir, busque por resposta, busque como você pode melhorar, como você pode ajustar, como isso agora deu errado, mas como eu posso controlar por aqui. E é isso. É não parar. Um contexto, ele existe pontos, vírgulas, acentos. Ele não é uma escrita linear. Não. O nosso universo, ele é paralelo. Senão todo mundo nasceria rico, bilionário, ou pobres, miseráveis. Mas não. A nossa alma carrega o livro da vida, onde trazemos todas as nossas vivências. E dependendo ali, temos os nossos contratinhos e os nossos dons, né? Os dons do Espírito, a gente vê ali na Bíblia que diz que são vários, não é só um. Mas tem coisas que a gente faz assim, ó, com facilidade. E a gente nem percebe. Quando a gente trabalha em algo que a gente ama, claro que esse corpo aqui cansa. Claramente cansa. Temos que descansar. Mas é tão prazeroso, é tão bom. Então eu acredito que se todos estivessem buscando a luz, buscando esse entendimento do que é o reino de Deus, o que somos, na essência, sem o julgamento, sem o ego, sem aquele negócio de querer dar troco no outro, porque o outro me fez. O outro não te fez nada. Quando você entender que o outro não te deve nada, é só Deus fechando uma portinha aqui dizendo: meu filho, eu tenho algo maior para você. Mas será que você está disposto a renunciar coisas, a se dar o valor que você tem? Não é o outro que tem que vir te valorizar, é você. Fora só o espelho que estamos dentro de nós. Precisamos tirar um tempo para Deus, orar, jejuar, agradecer, planejar, traçar, direcionar e seguir rumo àquilo, gente. Nada é construído assim, por só a força do pensamento. A força do pensamento, a lei da atração que ficou tão conhecida, é pouco. A gente precisa trazer uma meta de como vamos atingi-lo, como vamos chegar até lá. E por isso existe o treinamento, existe um passo a passo de como jejuar e não quebrar esse jejum, em prol de quê? E tem todas as bases teóricas ali no meu treinamento, o porquê do jejum, né? Desde comprovações científicas, como bíblicas, como jejuar, o passo a passo, tudo em videoaulas gravadinhas, para vocês não se sentirem só. Todo dia uma meditação para quê? Para manter a energia de vocês elevada. Porque a grande virada de chave está aqui. Ninguém cocria nada na tristeza, tá? Precisamos elevar. É igual a hélice de um helicóptero. Quando ele está parado, você as vê. Mas quando ele está lá em cima, acima, é tão rápido que está, você não vê. Isso é a quinta dimensão, é os seres de luz. Como eles estão muito acima da nossa dimensão vibracional aqui, elevadíssimos, a gente não os vê. Mas eles estão ali o tempo todo e a gente precisa chamar, sim. Quando o negócio aperta, quando tá difícil, quando chama que eles vêm atender. É instantâneo. Mas vocês precisam ter essa consciência. Se vocês não estão conscientes disso, vocês acham que a vida de vocês é assim mesmo. Porque todos na minha volta são assim mesmo. Sabe o ditado que diz que somos a média das 5 pessoas que mais vivemos? Realmente é. Por que será? E adivinhem, vocês querem romper essa média? Vocês vão ter que se afastar, vocês vão ter que cortar certos elos que não estaria lá naquele ponto que vocês querem chegar. É ser, fazer para ter. A gente constrói, mas é sendo. Não existe escondido, tá? Só quero dizer uma coisa aqui. A lei do retorno, ela é para todos porque a tua energia não nega o que tu é. Então não importa se você não está fazendo publicamente. Lá no seu secreto com Deus, Deus tudo vê, tudo sabe. E você vai receber mais aquilo. Como é que vocês querem algo se vocês não honram a sua vida? Tem alguns casos ali de pessoas que às vezes querem ter filhos, né? Mas como que pode ter filho? Se eu não honro meu pai ou minha mãe, que é uma lei primária espiritual. Honrar pai e mãe não é concordar com os seus erros, não. É aceitá-los. O dever do nosso pai e da nossa mãe é simplesmente nos colocar no mundo. Sabiam disso? E a gente não tem que ocupar o lugar de ninguém na nossa árvore genealógica. A gente tem que entender os nossos lugares. Posicionamento, igual Jesus. Jesus, aonde ele passava, ele fazia os milagres, mas ele não voltava lá a bater boca com um com o outro, tentando se fazer com que as pessoas o amassem e concordassem, vendo que ele fazia coisas boas. Não. Ele plantava semente, curava e passava. Quer maior ensinamento que isso? Amai uns aos outros como a si mesmo e perdoai. Sei que às vezes não é fácil perdoar. Por isso que a gente tem várias técnicas ali no método, né? No protocolo do Pérolas. Tem uma limpeza bem profunda de 21 dias de Arcanjo Miguel, aonde vocês rompem todos os pactos, porque a gente faz. Pode ser inconsciente ou até mesmo antes de reencarnar. Pactos de miséria, pactos de pobreza, de escassez. Então você rompe. São 21 dias de muita limpeza, gente. Dentro de uma alimentação também voltada numa versão saudável, orgânica, pura. Porque a indústria, a farmácia, os entretenimentos só querem te manter viciados nisso. Para você não criar nada. Quando o queijo é de graça, tem que desconfiar. Sabe? Você é maior do que você imagina. O que você quer para sua vida? Eu acredito que todos nós aqui queremos algo grandioso.
Não sou só eu que quero, vamos dizer assim, crescer cada vez mais dentro da minha área. Acredito que todos nós aqui. E acredito que todos nós merecemos. Porque se todos nós somos filhos do mesmo Pai, de um Deus grandioso que criou tudo, só que um Deus tão grande que não existem explicações para tudo que Ele é capaz de fazer e tudo que Ele faz. Só que quem nos direciona para chegar até lá é a nossa fé. A sua fé em acreditar ou desconfiar. A sua fé manifesta o que você acredita. Ponto. Se eu acredito que se o outro, um ser semelhante a mim, conseguiu, eu também posso, a minha fé vai me levar lá. Porque eu vou fazer por onde? Não importa quantas cacetadas, eu vou, um dia após outro, vou levantar, cair, levanto, vou tentar de outro jeito, eu vou buscar 1001 maneiras para chegar até lá. Mas, se eu acredito que o outro é especial, o outro é melhor, o outro, não sei o que, o outro, eu crio 1001 historinha. Acredito 1001 influência que tá aqui à minha volta, que os meus olhos só não estão vendo. Eu fico paralisada. Eu sou só mais uma no meio da multidão. E eu começo a adoecer, porque eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de ser alguém, fazer coisas diferentes, e eu não vou atrás. E a questão do sexo, como a espiritualidade, sexualidade, essa troca íntima de um casal, era para ser após o casamento. Por quê, gente? Você sabe por quê? É a espiritualidade simplificando o que é e o que não é. Porque a Bíblia é o nosso manual de instruções para o ser humano, né? Onde a gente começa a entender as leis da vida. Porque a vida é um jogo, gente. Não é literal nada. É realmente, a vida é um jogo. E quando você sabe usar as regras desse jogo, você se sobressai melhor. Então, essa troca íntima seria para ser após o casamento, justamente para manter, vamos dizer assim, um casal mais próximo. Porque se não tiver essa troca, é uma amizade. Mas imaginem só. Se quando você começa a se relacionar com alguém que você está conhecendo, as pessoas deixam com o quê? Deixam que essa carne aqui governe elas. Nosso corpo ele é emocional. Então, se você sempre der ouvido ao corpo, ele vai ter várias emoções erradas. Deus já fala ali nos mandamentos, que é para nós dominarmos a carne, não a carne a nós. E todo tolo que não é sábio, que não sabe governar a si, que será governado, então que é melhor que não tenha uso dessas coisas, que não beba para não se embriagar. E demais coisas. A gula também. Então a gente tem que ter uma noção do que Deus está querendo falar mais profundamente. Porque se o homem tem o poder de ação, a mulher tem o poder de multiplicação. A mulher, ela edifica. Os dois juntos é uma bomba atômica. Só que o mal, ele não quer que as famílias cresçam. Não quer. Ele quer criar a desordem. Contrário do que Deus ordenou, do que Deus nos deixou. Então, vocês não acreditem na voz do engano. Vocês merecem coisa melhor e maior. Não deixem uma carne que governe vocês. Vocês foram feitos mestres, criadores. Dominem esse animal. Porque o que nos diferencia do animal é o nosso intelecto racional, o poder de criar, de manifestar, de governar. Então, essa prática seria para ser depois do casamento? Por quê? No momento que você está se relacionando, conhecendo uma pessoa, você não conhece ela totalmente. Porque no início é muito bom, maravilhoso, sim, é gostoso conversar, estar presente. Porque, segundo a neurociência, né, que eu também tenho formação em PNL, até 6 meses é o ápice da paixonite. Mas até 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses é o máximo. Então, se passou disso, que as pessoas estão em amplo equilíbrio, ok. É porque realmente uma faz por onde aparecer na vida da pessoa. Ambas, né? Porque o universo tem que ter um equilíbrio, tá? Quando alguém dá uma moedinha, você dá uma, você não dá duas. Não tem que ter um desequilíbrio. E essa questão de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses é o ápice. Passou disso, se você está se dando demais para se manter nesse relacionamento, já não está sendo normal. Porque tudo que vem de Deus é agradável, é bom, é prazeroso, por mais que tenha, sim, desafios, porque a gente fala de uma questão fisiológica homem, uma questão fisiológica mulher, que é totalmente diferente um do outro, né? E os dois juntos também. O relacionamento ele é construído gradativamente. Por isso que lá no começo você tem que conversar muitas coisas, você tem que saber o que a pessoa quer da vida dela, em qual momento ela está da vida dela, para onde ela vai, o que ela idealiza, se ela quer ter família ou não, se ela quer ter filhos ou não. Tudo, gente, é no começo, antes até mesmo um beijo na boca. Porque depois que deixou as emoções dominar, é difícil controlar a fúria do animal que está dentro de nós adormecido. Porque o que faz o pai ser pai também com o bebê, vamos dizer assim, depois que a mãe é mãe, a mãe está gerando o filho e já está sendo mãe. Mas o pai é quando ele vê o filho e, com o passar dos dias, pegando o contato na pele, a nossa pele é emocional. Então vejam o poder do toque no outro, de um abraço, de um beijo, de uma pegada de mão. Então, se você quer ter uma melhora aqui nos seus relacionamentos, comece a orar, jejuar, pedir para Deus se é, se não é, para mostrar antes. Não fiquem trocando laços de almas com outras pessoas, porque, gente, não é só a carne. A sua alma perde uma parte dela no outro. Quando você tem essa troca, a
Sua alma, quando o outro se vai, ele leva um pedaço de você de verdade. E é por isso que você fica tão mal. É por isso que você começa a ter pensamentos que às vezes não é seu. Se aquela pessoa lá, que você se relaciona por um ano, que seja, um tempo, e daqui a pouco não deu certo, e ela se foi, e você passa ali 1, 2, 3, 5 anos, 10, ainda tem sonhos com a pessoa, ainda pensa na pessoa, ainda tá triste com a pessoa, faz terapia por conta daquela pessoa, é porque quando os corpos se afastam, de fato ele leva um pedaço da sua alma. O plano espiritual ele é muito profundo, então assim, cuidado com o que vocês estão fazendo com vocês. Não é só isso aqui é uma carne que quando a gente partir para outro plano, isso aqui vai desaparecer aqui na matéria, mas a nossa alma não. Ela carrega tudo isso em todas as vivências. Então, cuidem-se, amem-se a tal ponto de quando forem, de fato, conhecer alguém, sabe? Conheça ao máximo o outro para depois somente. E sigam as leis de Deus, porque daí não vai ter erro, né? Você vai atrair uma pessoa semelhante a você. Quando você cuida de você, a borboleta pousa no jardim. E aí você não precisa fazer nada fora, porque quem está disposto a viver uma relação tanto quanto a sua, vai esperar o tempo que for preciso, vai pagar o preço. E assim por diante. Então vejam a importância de vocês saberem o que vocês são. Não permita que o mal, que o engano engane essa carne, que é emocional. Que é as causas, o maior caos do universo todo é isso. Por isso que o mundo está adoecendo. Não sabem o que são, aceitam qualquer coisa. Aí é doença, é discórdia, é brigas, é morte. É lamentável. Mas, se vocês estão tendo essa consciência, esse vídeo não chegou para vocês à toa, comecem a mudar os pensamentos de vocês. Comecem a buscar entendimento. Porque a gente precisa mudar algo quando a gente tem o conhecimento deste algo. Esse é um trabalho muito lindo que eu faço, que todos deveriam conhecer a sua própria essência, o que são de verdade. Sabem aquele contexto de que o tempo cura tudo? Será mesmo que o tempo cura essas questões espirituais? Porque vocês têm a consciência que nas passagens bíblicas tem, né? Tudo que ligados na terra será ligado nos céus, no espiritual. Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado com aqueles pactos de sangue, sabe? Que o pessoal faz, sem noção alguma, quando é adolescente. Cuidado, gente. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo na vida de vocês. É muito assustador. Infelizmente, a falta de conhecimento é muita. E eu também, lá atrás, já fui uma pessoa dessa, assim, sem noção alguma. Mas eu sempre tive um chamado muito grande para a espiritualidade, uma sensibilidade muito grande, só que, como a gente é a maioria das pessoas que a gente convive, e dependendo com quem você convive, ou com o meio que você anda, ninguém sabe de nada. E quando tudo se fecha, é um parar para olhar. E aí fazer algo que você nunca fez. Que foi o que eu fiz. Meu primeiro jejum. Porque não é julgar, né? É respeitar o outro. Porque quando a gente entende que todos nós somos um só. Todos nós. Por isso que a gente não tem que se deixar levar. Só que às vezes tem pessoas que só não é para o nosso convívio. Então não é desejar o mal. Não é que ela faça o mal. Ela não está tendo aquela consciência que vocês já estão tendo. Então a gente vai ter que se afastar sim. Porque é uma questão de sabedoria. E a sabedoria não é falar tudo, vomitar na cara dos outros, essas coisas. Não. É se retirar. Muitas das vezes é se retirar. E deixar o outro. No momento deles, eles vão começar a buscar também os entendimentos, porque está aí para todos. Mas o que diferencia são as nossas atitudes, as nossas buscas. Porque quando começa a acontecer coisas, repetir padrões, é porque Deus está te respondendo as suas orações. Porque todos oram, todos pedem por algo. Todos. Não tem uma pessoa, quando a gente conversa com Deus, é orar. Isso é orar. É conversar. Acordar, apresentar o seu dia, pedir ajuda. Quando a gente está com uma dificuldade, a gente não sabe uma solução imediata, a gente clama por Ele. E as coisas parecem que brilham na nossa frente. Nada é acaso. Em Coríntios, né? 1 Coríntios 7:23. Tem a passagem que diz, né? Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. E esse homens não é só lá fora. Começa por nós. O reino de Deus, ele está dentro de nós. É saber o que a gente é na essência. A gente não é este corpo. A gente não é esses pensamentos. A gente não é essa família. A gente não é nada disso. A gente é muito além. A gente veio vivenciar aqui neste meio porque, segundo a espiritualidade, é o melhor meio para a gente se sobressair naquilo que a gente veio aqui fazer. Então veja que vocês não nascem numa família aleatória. Você nasce na família que tem que ser, na região que tem que ser, e com os recursos que tem que ser, para você vir manifestar o seu propósito de vida. Aquilo que só você sabe fazer aqui. Então não permitam que as más pessoas, as más companhias, os más fluidos tirem vocês do foco. Busquem a Deus sempre em primeiro lugar. E claro, façam por onde, porque nada vai cair no colo da gente, né? A gente precisa fazer. Quando vem uma intuição, quando vem uma direção de algo, não importa.
Faça com o que vocês têm, comece com o que vocês têm hoje, comece. O importante é começar. Toda grande empresa, eu sempre vou falar isso, toda grande marca começou lá pequenininho, pagando aluguel, talvez um barraquinho. Começou. Hoje, gente, é ali grandes marcas, né? Gucci e Chanel, e aí vai. Por exemplo, também da Coca-Cola, uma empresa que nem a própria família não comprou. No primeiro ano, acho que venderam 6 a 8 unidades. Mas eles não desistiram. Insistam no sonho de vocês. Mas claro, né? Nunca façam nada que prejudique o outro. E nunca façam nada que precise subir, né? Vamos dizer assim, usar os outros como escada. Sejam honestos. Porque o que você planta volta pra você. Tudo que você planta, você colhe. Não é o outro, é você. Então, se a gente planta coisa boa, volta coisa boa. E não espere pelas mesmas pessoas, porque sempre volta de outras pessoas. Deus, o universo, usa tudo e todos a qualquer momento. Ele usa quem ele quiser. Então, que vocês tenham essa consciência do que vocês estão plantando para, de fato, colher. Porque não existe, né? Plantar chuchu e colher batatas. Não tem isso. As pessoas têm muitas vezes, assim, receio de falar, de pedir. Vocês precisam pedir, vocês precisam falar. O grande mal é o orgulho de não ter vamos dizer assim, a humildade de fazer uma pergunta. Façam perguntas. A gente não nasceu sabendo tudo. E o tempo todo nos é mostrado coisas que nos acrescentam. A gente nunca é o que a gente foi uma semana atrás, há um dia atrás. Aquele velho eu não existe mais. A cada dia a gente se reconstrói. Então tenha a humildade de fazer perguntas. Não tenha medo de errar. Aqui é justamente para aprender. Estamos todos aprendendo junto. Deus é maravilhoso, o universo é maravilhoso. Ele nos mostra coisas o tempo todo. Mas Deus responde àqueles que estão atentos. Os que não estão vigiando, a graça passa aqui, ó, na frente deles. É preciso estar vigilante, para que a graça não passe ali na sua frente e você as perca. Aí depois se lamenta. Quando nasce também um filho, né, fruto de um casal, significa uma criação. É uma obra de arte do universo. Deus nos capacitou a criar. É nossa criação. E tudo que a gente implantar nessa criança até 7 aninhos é a formação, é a base, é ali. E eles aprendem o quê? Nos vendo e não nos ouvindo. As nossas atitudes é o que contribui para a geração deles, para a criação deles. Porque eles não sabem o que é as emoções, eles só sentem. Eles choram, eles reclamam, eles fazem manha, fazem birra. Então, é nós quem vamos direcionar, ensiná-los até 7 aninhos. E a criança até 7 anos, elas estão em ressonância magnética com as mães. Então, se uma criança passou mal, ou está incomodada, está agitada, tem que olhar para a mãe. Porque o cordão umbilical foi cortado, mas o espiritual é como se não tivesse cortado. Vocês sabiam disso? Acredito que muitos não saibam. Mas os filhos são extensão dos pais. Só que até 7 anos estão em ressonância magnética com a mãe. Então a importância também de saber os sentimentos, as emoções da mamãe, como é que ela está até 7 aninhos. E a gente trata na mãe, não no filho. E entender que também tudo é um processo. Se cobrar menos, sabe? Deixar o universo contribuir com a parte dele. Porque eu faço a minha, Deus faz a dele. Eu não tenho que ficar lá cutucando, ver se tá dando certo, se não tá. Vai dar certo. É uma questão de tempo. Já deu certo. A gente tem que ter um pensamento assim. E cuidar da nossa mentalidade, que é o nosso espiritual. Maligno age na nossa cabeça porque eles não têm corpo físico igual o nosso. Não deixe que aquelas vozes, que não é sua, te parem no caminho. Vão além. Façam por onde. E para ter essa sensibilidade, essa amplificação de abrir o seu canal espiritual de forma para entender, interpretar e começar a sentir, é jejuando. Porque você começa a ensinar a sua carne a ficar quietinha. O emocional fala muito alto. E aí a mente racional, temos 3 vozes na nossa mente. A voz de Deus, a voz do engano e a racional, que fica aqui só falando igual uma matraca. Tudo que ela acha que é, que ela ouviu, que ela não... Vem a voz do engano que quer te tirar do teu foco, do teu direcionamento, do teu propósito de vida. Só que se a gente entender que Deus vai falar conosco o tempo todo, normalmente é nas madrugadas, fazendo, tendo intimidades com Deus. Tem coisas na espiritualidade que não é passado com um passe de mágicas. Não. Vocês vão ter que passar por tudo que eu passei, por tudo que eu passo, pra quê? Para vocês terem essa sensibilidade no espírito, para de fato mostrar que vocês estão criando essa intimidade com Deus, porque é Deus quem opera, não sou eu. Eu sou só um canal de bênçãos aqui, enviando a bênção. Você pega ou não. Eu não estou me preocupando se você vai pegar ou não. Sabe por quê? Todos nós temos o livre-arbítrio. Eu não posso querer salvar todo mundo, porque se fosse assim, Deus já teria feito. Eu preciso entender que cada um, no seu momento, na sua consciência. Então tá ali, pega quem quiser, no momento que quiser. Porque infelizmente o ser humano, muitas das vezes, aprende o quê? Na dor. É muita dor. E essa dor é a desconexão com Deus. A gente precisa se manter, né, conectado para ter uma experiência melhor aqui na matéria. Para de fato manifestar as coisas mais rápidas, mais leves. E mesmo assim vai ter adversidades do tempo todo no nosso dia a dia. Mas como a gente faz contornar isso, que é a grande virada de chave?
com clareza, com calma, paciência, entender que as coisas não são do dia para noite. E as técnicas estão ali, o jejum está ali detalhadinho, tudo nas videoaulas, todas as teorias do porquê, para você entender, para a mente racional ficar quietinha, porque a gente só muda uma consciência antiga com esta consciência. Então precisa sim entender as suas bases e começar a fazer o passo a passo. E aí, fez sentido para você? Já salva para não perder e depois volte aqui, dar o seu depoimento e deixa Deus agir na sua vida. Em breve, só para lembrar vocês, começará as aulas ao vivo do nosso curso de lançamento, onde você vai manifestar a vida próspera e incrível que você nasceu para ter, alcançando os seus objetivos a chegar mais próximo disso. O link está na descrição da bio. Gostou desse vídeo? Já clica e se não me segue, já começa a seguir, comenta para mim, pois estarei respondendo nos próximos vídeos. Beijos de luz, até a próxima!